falando sobre um assunto que muitas vezes as pessoas ficam com medo de sair de uma situação, de um relacionamento tóxico, relacionamento difundado, com medo de ser mãe solteira ou pai solteiro também. Porque hoje em dia não é só a mãe solteira, temos pais solteiros também. O mundo está muito moderno, então com isso existem pais e mães solteiros, né? Então eu vou estar falando para vocês como que vocês brigam, né? E consigam se sair bem nessa rotina, né? De um período novo para vocês. Mas que não tem nada de medo. Eu mesma sou mãe solteira. E eu não vejo nenhuma dificuldade. Até então, quando você sai de um relacionamento que não é bom mais para você, não é só você que fica numa relação ruim. Seus filhos também sofrem. E na maioria das vezes, a causa maior de sair de um relacionamento assim é para os filhos não verem o seu sofrimento e com isso levar para a vida deles, né? Aquele trauma. Então, com essa separação também, a criança vai desenvolver mais saudável mentalmente. Então, vamos falar um pouquinho? Como que você reage a essa rotina, né, com as suas crianças? Primeiramente, você tem que ter um esteio, tá? Que esteio que é esse? Uma pessoa amiga, uma vizinha, uma pessoa que pode ser paga ou não paga, um parente. Porque muitas das vezes a gente não ocupa as pessoas achando que vai atrapalhar. Mas hoje em dia muitas pessoas gostam de ajudar o próximo sim. Então você tem que ter um esteio para quê? Para quando você estiver doente, para quando você precisar ir no horário de serviço, numa reunião, você ter aquela pessoa, que pode ser uma pessoa paga também, uma pessoa da sua confiança para você estar deixando seus filhos, tá bom? Outro ponto muito importante é a parte financeira do pai ou da mãe que você se separou, né? Porque muitas vezes as mães não querem ocupar essa parte, né? Às vezes por praticamente como se fosse uma superação. Ai, não vou precisar nem do financeiro do pai ou da mãe que eu separei. Mas isso é totalmente errado, tá? Seu filho tem direito e com isso você vai ter um pouquinho mais de tempo, né? Às vezes esse dinheiro que envolve o financeiro, que é a pensão, né, alimentícia, muitas das vezes hoje em dia não está para nada, né? Com os custos que está, né, no Brasil atualmente. Mas esse dinheiro é um direito da criança receber, tá? E você, como você está criando seu filho sozinho, você tem direito a receber. E com isso você vai ter mais tempo, né? Para você dar mais atenção para o seu filho, tá bom? Então nunca fale que não queira, tá? O valor que você tem direito é pro seu filho, se você não ocupar, que tem muitas mães que é totalmente independente, você guarda numa conta que no dia da manhã vai servir para a criança, tá bom? E outro ponto muito importante, quando você for educar seu filho, você seja firme, tá? Você sempre tem que manter, você não é amiga do seu filho, tá bom? Você é a mãe ou você é o pai, você tem que impor respeito sim, porque se você for deixando, cada vez mais eles vão te desafiar, eles não vão te respeitar e você não consegue criar eles sozinhos, tá? Você tem que impor que você é a mãe e o pai. Porque minha mãe falava uma coisa, é verdade, quando você se separa, você fala que você vai ser mãe ou pai solteiro, você tem que assumir uma responsabilidade, você vai ser a mãe e o pai, tá bom? Então nunca pense que você vai separar, quando você precisar você vai ligar pro pai, assim, é muito relativo, tem situações que você pode contar sim, mas quando se você separa, você é pai e mãe, tá bom? Dessa criança. Outro assunto muito importante, cuide bem de você, tá bom? Porque se o seu emocional não estiver bom, você vai ficar doente e aí você não vai ter como cuidar dessa criança, tá? Então se alimente bem, tá? E não se limite, assim, meu filho vai comer somente coisas saudáveis porque eu tenho que dar isso para ele. Meu filho vai dormir somente em tal horário porque você vai ter ele. Sai da rotina com o seu filho. Não coloque na cabeça sua que você está fazendo mal para o seu filho, muito pelo contrário. Você cria rotina e faça tudo com o seu coração. Porque quando a mãe sente uma coisa, é a mesma coisa que o filho vai estar sentindo, tá? É uma intuição positiva, desde que nasce, tá bom? Tudo que você sentir, seu filho vai estar sentindo também. Quando você achar que seu filho está com fome, ele vai estar. Quando você achar que seu filho está com uma dor, ele vai estar. A intuição
maternal, tá bom? Outro ponto muito importante às vezes, um exemplo, você tem uma caixinha de chocolate na geladeira e tem somente um bombom. Aí muitas das vezes você deixa de comer aquele bombom, você fala para o meu filho, seu filho já comeu toda a caixa. Não é por comer não, tá? É porque ele vai idealizar que você coloca sempre ele em primeiro lugar, você coloca. Só que você tem que pôr na sua cabeça que você também é muito importante, porque você se dando a importância necessária, se colocando também num dos primeiros lugares, seu filho vai sentir aquilo. E se você não se colocar no primeiro lugar, no dia da manhã nem seu filho vai te dar valor, tá bom? Com isso, você se colocando no devido lugar, ele vai sentir aquela firmeza, tá? No seu emocional, que você é uma pessoa importante, e ele vai te dar o devido valor quando ele crescer, tá bom? Outro ponto muito importante, muitas das vezes você corrige ele porque você está totalmente esgotada, tá? Porque tem dias que realmente, principalmente quando a mãe se separa, seu filho ainda uma luta de colo, né? Depende totalmente de você. Você está tão esgotada, que você não tem nem no físico nem no emocional mais, principalmente aos finais de semana, né? Que você vai trabalhar a semana toda e você tem a criança e porque você, além de você trabalhar para você prover o sustento deles, né? Você ainda tem que chegar em casa, você tem que dar atenção, né? Você tem que uma tarefa para fazer, né? Então não é só o financeiro, né? O sustento, você ainda tem que dar atenção. Então muitas das vezes você vai estar esgotado. Então não se culpe se você perder a paciência, às vezes você cometer um ato, e fala um ato totalmente errado, mas um ato que você pode estar tendo com seu filho, mas muitas das vezes não é por mal. Você vai estar fazendo porque você achar que é uma coisa boa para ele, tá? E você pode estar errando também. Você é uma mãe, só que você é um ser humano. Você vai estar aprendendo junto com seu filho, a lidar com ele, tá bom? Outro ponto muito importante. Coloque limite para eles, tá? Porque eu vejo assim muito de perto, né? Na minha área do meu serviço, que eu trabalho com criança, muitas das vezes o pai tem só aquele filho, só aquela filha, e ele faz de tudo pro filho ou pra filha. Quando ele chega em determinado local que tem várias crianças, ele não aceita dividir as coisas, é tudo dele, é sempre ele o mais bonito. Então no dia da manhã, se esse filho seu quiser um avião, será que você vai ter condições de estar comprando? Então preze bem, né? Para ver o que você pode dar para ele. Muitas das vezes você pode ter condição, mas você aquele dia você fala, hoje a mamãe não pode, hoje o papai não pode. Por quê? Porque um dia ele vai querer alguma coisa, se você acostumar ele daquele jeito, ele vai querer sempre mais, tá? E não vai aprender a dividir as coisas. Então, para ele vai ter um ar de superioridade, tá? Então, um dia da manhã não vai ser vantajoso para o seu filho, não, tá bom? Outro ponto muito importante. Nunca passe da sua rotina 100% por causa do seu filho, tá? Porque muitas das vezes a mãe se dedica tanto, não fala em bebê, não fala um filho, uma idade mais mediana, que muitas das vezes ela quer fazer sua unha, ela quer ir numa academia e ela não tem condições, tá? Porque ela está totalmente esgotada. Então tira um tempo para você ir à academia, para você fazer uma atividade física, para você sim sair, se você tem, às vezes, você é uma mãe solteira, mas você tem o seu relacionamento para você sair com o seu companheiro, tá bom? Sozinho os dois. Tira um tempo só para você, porque você saindo, você tirando esse tempo, você vai se encher de bateria para você poder lidar com essa criança, tá? Então essas são as dicas que eu estou passando hoje para vocês, tá bom? Então assim, se você errar, não coloque na sua consciência que você é uma mãe errada, que você fez errado para o seu filho uma ação, atitude, uma ação, tá? Você está aprendendo junto com o seu filho, dia após dia, tá bom? Não tem nada errado, não tem nada que você não suporte, tá? Eu mesma já passei tantas coisas e eu vejo também para os meus familiares, porque muito tempo eu tive uma irmã minha que era mãe solteira. Tinha dias que a gente, às vezes, ia visitar ela e a gente falava, ela não vai conseguir. Né? Muitas das vezes eu ainda era casada, e eu ia lá e falava, coitada, ela não vai conseguir. Ela conseguiu, tá? Os filhos dela estão todos grandes, hoje ela vive feliz, ela arrumou outro companheiro, tá? Mas não é porque ela arrumou outro companheiro, ela já era feliz, né? Ela só achou